Intenções para a Santa Missa. Inácio Martins Farias, Simplícia Dias Oliveira, Maria Vieira da Silva Paiva, Firmino Timboveras, todas as almas do cemitério da Fazenda São Paulo, Francisca Borges Souza do Nascimento, Luísa Duarte Araújo, Raimundo Alves da Silva, Raimundo Sales Vieira, Antônio Rafael Sales Santana, Kevin Ramon Sales Mesquita, Antônio Emanuel Vieira Lima, José Wilson Terceiro, Maria Irene de Lima Brito, Raimundo Donato Pereira de Lima, José Bonifácio de Paiva Filho, Tomás Muniz Filho, João Bosco Muniz, Tarcísio Terceiro Muniz, Raimundo Souza Paz, Terezinha Timbó Paz, Cláudio Sampaio Ximenes, Afonso Catunda Timbó, Luiz Soares Ferreira, Luiz Soares Ferrer, Ideusuíche Moreira, Francisca Caetana Magalhães, José Osmar Magalhães, Maria Alice de Farias, Manuel Teoplano de Farias, Manuel Teoplano de Farias, Francisco Gabriel de Farias. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à segunda noite em preparação à festa de nosso padroeiro, Santo Antônio. O Senhor Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, convida-nos a segui-lo, embora saiba que somos pecadores. Firmes na esperança e na fé, celebremos nosso Deus, que deseja ver sua igreja viva, o amor e a misericórdia, e levando a todos sua luz e salvação. Com alegria, iniciemos cantando. Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Como Andréia, João que perguntavam, onde mora, Senhor, onde é que estás? Recebemos da igreja esta resposta, Ele mora entre nós e tem a paz. Vinde, vede, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Ele ouviu sua palavra, se fez carne e assumiu nossa humana condição. Nossa vida viveu em nossas lutas e agora entre nós se dá no pão. Vinde, vede, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Tomai todos, comei, isto é meu corpo, é meu sangue, tomai todos, bebei. Como eu fiz, aprendeu, amor se entrega, vossa vida entregais e o vão comer. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. E da igreja da Santa Eucaristia, que é a fonte e a meta da missão, onde ela aure sua força, culminância da evangelização. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Onde dois ou mais estão reunidos, em meu nome entre eles estarei. Até o fim eu estou sempre convosco,
fim eu jamais vos deixarei. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Na palavra eu também estou presente, toda a Bíblia me aponta, me conduz. Quem me segue não andará nas trevas, sou a vida, a verdade, sou a luz. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. O André e o João que perguntavam, onde mora o Senhor, onde é que estás? Recebemos da igreja essa resposta, Ele mora entre nós e tem a paz. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Ele é o Cristo, a palavra se fez carne, e assumiu nossa humana condição. Nossa vida viveu em nossas lutas, e agora entre nós se dá no pão. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a esta celebração eucarística, mais uma noite da festa em honra a nosso padroeiro, Santo Antônio, celebrando também o 10º domingo do tempo comum. Acolhemos a todos que estão aqui em casa, Antônio, e a todos que estão acompanhando de casa, das mídias sociais de nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Bendito seja No início desta Santa Missa, reconhecendo que somos pecadores e necessitados do perdão e da misericórdia de Deus, cantemos nosso ato penitente. em nome de Santo. Aqui estou eu. Oh Cristo elevado, exaltado, aqui estou eu. Senhor, a morte vencedor,
verdadeiro. Aqui estou, eu a mim. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Intuímos a Deus o nosso hino de louvor, cantando glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra aos seus amados. A voz louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus é Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Oremos. Fizemos esta Santa Missa por cada um de nós, por nossas famílias, da nossa comunidade de fé, nossos divinistas, nossos aniversariantes. Fizemos ainda a Santa alcançada, pela intercessão de Santa Quitéria, também pela saúde de Maria Stefânia Ribeiro de Aquino, pelos nossos falecidos, Francisca Cirilo de Oliveira, 17 anos, Antônio Valdemir Camilo Mesquita, e também pela saúde de Fátima Tulu. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo, fazei-nos por vossa inspiração
pensar o que é certo, realizá-lo com vossa ajuda. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, ouçamos a liturgia da palavra. É preciso saber que, para reconhecer o Senhor, certo como a aurora e a sua luz, ele virá até nós com as suas como as chuvas tardias. Como vou tratar de dar? O vosso amor é como o tempo da manhã, orvalho de pai. Eu os desbastei por meio dos profetas, com as palavras da minha boca, mas como nos expandem, eu digo, quero amor, conhecimento de Deus, mais do que o local. Palavra de Graças a Deus. Salmo, Pai. Eu mostrarei a todo homem eu mostrarei a salvação que eu tenho. Eu mostrarei a salvação que tem. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que tem. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que tem. Leitura da carta de Paulo aos Romanos. Abraão contra toda a humana esperança. Houve a esperança na vida. Assim tornou-se pai conforme lhe foram ditos. Assim será a tua prosperidade. Não acredite. A vida Deus desvigorado pela idade. Seja de Senhor.
Glória a Deus. Deus para com ele a sua atitude foi acreditada como afirmando que a vela foi acreditada como não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também a nós. E seguimos aquele que ressuscitou os mortos. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa palavra do Senhor. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que nos reunimos nesta noite
para celebrarmos mais uma novena em honra a Santo Antônio, neste dia em que nós celebramos também domingo Jesus Cristo, celebrando o 10º domingo do tempo comum. Poderíamos até dizer, fazendo a retomada do tempo comum, pois a Igreja organiza seus tempos litúrgicos, qual nós temos o ano também organizado em meses, anos, anos. A liturgia também se organiza desta forma. Lá no começo do ano, quando nós passamos o tempo de Natal, nós celebramos ali 7 domingos, mais ou menos, do tempo comum. E se nós recordarmos um pouco, ali foi a introdução do Evangelho, o início da caminhada que Jesus fez, reunindo seus discípulos. E aqui nessa retomada, nessa segunda etapa do tempo comum, a liturgia nos convida a lançarmos o olhar mais uma vez para esses chamados, desses convites de Jesus. Como nós estudamos no Evangelho, Jesus que passa hoje chama Mateus, o leitor. Nós vamos percebendo que a liturgia se aproveita do texto sagrado para ensinar, para nos formar, pois cada texto litúrgico, cada passagem do Evangelho não quer apenas nos contar uma história de algo que aconteceu lá no passado. Como diz São João, fosse relatado tudo que Jesus fez, não cabia de tanto. Mas aquilo que foi escrito, isto que nós estudamos, cada passagem desta é uma catequese em que a Igreja quer nos colocar também atrás de Jesus, no segmento do Mestre. Por isso que todo o texto é mesmo resumido, mas bem organizado em suas partes. Para que nós entendamos um pouco do espanto dos fariseus que se dá, não apenas nesta passagem, mas em outras ocasiões também, que Jesus conclui essa passagem explicando: aqueles que são sadios não precisam de médico, mas sim doentes. Eu vim para chamar a ele. Na época que Jesus veio ao mundo, no contexto judaico, havia uma separação muito grande entre aqueles que se consideravam santos, justos, e aqueles que eram considerados pecadores, que eram chamados algumas categorias. Parece que Jesus faz feitos, vamos dizer. Havia algumas categorias que eram chamadas pecadores públicos. Isto é, a parte da profissão já era espido totalmente com os olhos de Deus. Eram aqueles que eram considerados traidores, também algumas profissões que não iam fácil, que eram, por exemplo, cobradores de impostos, pois eram considerados ladrões, pois cobravam não apenas aquilo que o império via, mas acabavam cobrando muito mais. As prostitutas, entre outras situações que já eram chamados pecadores. Por isso, o primeiro espanto dos fariseus, Jesus está na casa de Mateus.
O segundo espanto se dá pelo fato de Jesus estar à mesa com Mateus, sentado ali fazendo a refeição com Mateus. Por que este espanto também? Para a realidade judaica, ainda hoje, quando nós vamos dar uma festa, nós vamos fazer o nosso aniversário, nós só convidamos, então mais próximos, aqueles que têm alguma importância para nós, que são nossos amigos. Nós convidamos para festejar conosco. Para os judeus, aí era mais seleto ainda, pois só sentava à mesa da família, a própria família. Se eles convidassem qualquer um outro para fazer aquela refeição, havia uma mesa à parte, onde os convidados faziam a ceia naquela mesa. Por isso, grande espanto dos fariseus de Jesus estar à casa e à mesa com Mateus. Porque estar à mesa ali reunido é fazer comunhão. Quer dizer que eu comungo com tudo que aquela pessoa que me convidou ele comunga. Por isso, o espanto, questionamento dos fariseus. Ele está na casa de um pecador público e ele está sentado à mesa fazendo comunhão. Isto é, então Jesus já acolheu o pecado daquele homem. E aí vem a resposta de Jesus, que é bem direta. Ele não acolhe o pecado, ele acolhe o pecador, para que possa mudar de vida e transformar a sua realidade. É isso que Jesus, ao fazer comunhão, ao ir jantar ou estar à mesa com Mateus, quer dizer, resgatou aquele homem da sua vida de pecado ou daquela condição que ele encontrava. Às vezes, as pessoas, elas se dão o direito de apontar e outro dia, eu ouvi até dessas figuras públicas, que ora, quando Jesus veio, acolheu foi a nós, pecadores. Elas se colocam lá, categoria aqui, eu não vou ficar categoria. Acolheu foi a nós. Como se o Senhor acolhe, comunga com aquela realidade. Mas todos aqueles que Jesus acolheu, ele resgatou. Ele tirou. Por isso o Evangelho é bem claro ao dizer. Jesus passou, disse para Mateus, segue-me. Imediatamente ele deixou a coletoria do imposto e passou a seguir o Senhor. Em outras palavras, mudou totalmente a sua condição. Mudou totalmente a sua vida e colocou atrás do mérito. Ser acolhido pelo Senhor não é dizer que eu faço do jeito que eu quero, vivo do jeito que eu quero, de qualquer maneira eu vou estar sendo acolhido. Não. O Senhor chama para que a gente possa mudar de vida. E é o interessante que nesta passagem, ou em todas as passagens, há uma resposta imediata. Por isso que é necessário que nós estejamos com corações abertos para ouvir a voz de Deus, para perceber o chamado do Senhor. Ele que passa e chama. Ele que passa e conta. Quantas vezes nós ficamos até nos questionando, será que eu posso fazer? Porque a voz de Deus, a gente para cada vez, cada Natal pastoral, ajudar isso, a gente dá um não, e a voz de Deus. Deus fala para nós através do outro, através da nossa vida.
Cabe a nós agora abrirmos os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, para ver, para enxergar, para estudar, chamar de Deus. E assim, a Deus, colocarmos atrás de nós. Fazer esse estudar, deixar-nos transformar por Ele. E assim nós vamos percebendo, decorrer de todo o Evangelho, que Jesus começa chamando esse que colocam atrás de Jesus nesta caminhada de catequese, formando a parte do ensinamento do mestre para que possam assumir também a grande missão do Senhor. Da mesma forma, é a nossa. O Senhor já nos chamou, por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui nos formando, ouvindo a palavra de Deus, comungando deste altar, levando para a vida aquilo que nós aqui aprendemos, para que também um dia possamos ser acolhidos na pátria eterna, acolhidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado. Amém. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor nossos pedidos, as nossas. Após cada prece, rezemos. Senhor da Eucaristia, ouvi-nos e atendei-nos. Pela Santa Igreja de Deus, para que, reunida ao redor da mesa da Eucaristia, seja sinal de esperança e salvação para o mundo. Senhor da Eucaristia, ouvi-nos e atendei-nos. Por esta Assembleia reunida, para que possamos reconhecer em Jesus Eucarístico a presença viva que sustenta nossa caminhada cristã. Rezemos. Senhor da Eucaristia, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos sacerdotes, sobretudo pelo Padre Domingos e pelo Padre Zé, para que Deus fortaleça sua missão pastoral e lhe conceda perseverança e santidade. Rezemos. Senhor da Eucaristia, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos noitários, equipes de trabalho, comunidades convidadas e benfeitores, para que Deus lhe conceda paz, saúde e muitas bênçãos. Rezemos. Senhor da Eucaristia, ouvi-nos e atendei-nos. Pelo testemunho de Santo Antônio, para que aprendamos a amar os pobres, viver a humildade e buscar sempre a presença de Cristo na Eucaristia. Rezemos. Senhor da Eucaristia, ouvi-nos e atendei-nos. Cristo te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertemos a Deus a nossa vida, juntamente com o pão e o vinho, quanto estamos generosos, nossa oferta. Eu olho teu altar e fico a
partiste aquele pão e o deste aos teus, e haja do pão do céu, o pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Aqui no meu lugar, eu olho teu altar e fico a imagem aquela paz, aquela comunhão. E deixa aquela paz e a deixa aos teus e acha ele do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Aqui do teu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela comunhão. Deixa aquela paz e a deixa aos teus irmãos e haja ele do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada, e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, e do abraço e do pão. Da igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Olhai, Senhor, com bondade, nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele se dignou nascer da Virgem Maria. Morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna. Ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração eucarística desse. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os nossos santos apóstolos, gloriosos mártires, Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os santos, que não cessa de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Dom Vasconcelos, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, todos os ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Recordemos Francisca Cirilo de Oliveira, Antônio Valdenir Camilo Mesquita, todos os nossos parentes e amigos, todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai,
Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida. Amém. Está a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sendo a humanidade, e em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu povo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu povo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, que eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, estenda a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade vida. Eis a tua vitória,
vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu povo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu povo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu povo, partido por ti, fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Graças e louvores tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos. Queremos agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer a liturgia São Raimundo Donato, Comunidade de Arte, aos ministros, coroinhas, coleta, pascom, cantando dízimo, ao nosso padre Domício, né? Também agradecemos às madrinhas do altar, né? Que todos os dias estão aqui cedo, né? A limpeza da capela, a ornamentação do andor, do espaço celebrativo. Agradecemos também ao Carlos, né, que todo dia também está aqui junto com a gente, né, a organização do espaço celebrativo, né, e também por todos os dias, né, conduzir a novena de Santo Antônio. Agradecemos também ao Pedro Evaldo, né, pelo andor de Santo Antônio. Agradecemos aos doadores, né, de rosas, né, para ornamentar o espaço celebrativo, né, o andor. São eles, né, Paula Flores, a Lila, Marileide, Everaldo, Querubim, Aristeu, e ao comércio e frutarias Major, nome de Major e Edson.
E também aos doadores da barraca de hoje, né? São eles Vinícius, Thaís, Ana Maria e Ana Paula, Tica e Azul, Maria Luísa e Lilio, Idelfonso e Luciana, Simone e Expedito, Caçula e Chico e também a Gorete. E hoje a terceira noite, né, organizada pelo Niels, né, que é o presidente da associação aqui do bairro Flores, né, estão promovendo desfile de senhoras. E também, logo após, um bingo de um carneiro, né, todos possam ficar, né, para prestigiar, né, a terceira noite, está promovendo, né, a parte social. E também a gente quer agradecer também, né, a noite de ontem, né, que promoveu um leilão, né, e organizado pelos vizinhos, né, da rua da Dona Ivone, e também os que arremataram, né, os que doaram. Nossa, muito obrigado. E também a gente está com a campanha do envelope, né, logo após a bênção final, né, temos os missionários, os coroinhas entregando o envelope, né, e você sentir, né, que seu coração desejar fazer a doação, né, para nos ajudar, né. A gente tem um sonho, né, Deus quiser, esse sonho vai ser realizado, né. A gente tem um sonho em construir um salão que é ao lado. Este salão ele vai servir para reuniões, né, catequese, crisma, aniversário, né. A gente precisa muito do salão, porque a nossa capela é grande. Tá? A gente necessita deste espaço, tanto para colocar cadeiras, né, e a gente vê que está precisando, né. E se Deus quiser, este sonho muito breve vai ser realizado. Com a ajuda da comunidade, a gente consegue chegar lá. E também a gente quer agradecer também ao casal Gleiciano e Alenil, né, que hoje vai ofertar a janta ao padre, né, nossa gratidão. E também agradecer quem devolveu o envelope no dia de hoje, né, foi o senhor Carlos Augusto, né, conhecido como Carlinhos, né. A gente começou ontem, né, a entregar, teve umas pessoas que já entregou, né, mas não quis se identificar, e nossa gratidão. Se Deus quiser, a gente vai continuar firme na nossa missão, né, e vamos chegar lá. E também a noite de amanhã, que é a quarta noite, né, a organização da Dona Francimar, também vai promover uma rifa. Acho que ela já está aí com os pontos aí, quem quiser procurar a Dona Francimar, né, e desde já, muito obrigado. Boa noite. Você está arrecadação na festa, vai ser para a gente começar a arrecadar aí, tá? Para fazer um salão para momentos de catequese, reuniões, vamos fazer tudo no interior da igreja. Então, a gente conta com a ajuda, a colaboração e a generosidade de todos vocês. Abrir o coração e abrir o bolso também para ajudar a Santo Antônio, para que a gente possa cada vez mais fazer as melhorias na nossa casa. Temos de fé e vamos cantar o hino de Santo Antônio. Santo Antônio, grande amigo do Senhor, escutai nosso pedido, sede nosso protetor. Escutai nosso pedido, sede nosso protetor. Por espelho foi vossa alma, da virtude envelopou, vosso coração sacrário, do mais puro e santo amor. Vosso coração sacrário, do mais puro e santo amor. Mereceste ventura, contra o peito aconchegar, a Jesus menino feito, a fazer-vos seu altar. A Jesus menino feito, a fazer-vos seu altar. Viva Santo Antônio! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva! Vai ficar bem os aniversariantes homenageados da noite, para a João Andrés, Paulo Arco, também da Mãe Rainha, família da Mãe Rainha. E para
Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Derramai, Senhor, as vossas bênçãos sobre todos os vossos, possam crescer cada vez mais na tua graça. Receber o Espírito Santo, fortalecer os corações, para que possam servir da tua igreja. Coragem, ouça os agentes. Abençoai-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenhamos todos uma boa e santa noite. Vamos passar a nossa barraca, vamos prestigiar o desfile das senhoras, vamos ajudar também no nosso bingo, a parte social da festa da Cantemos. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Aproveito para manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão verdadeiro.